Olá! Esse vídeo faz parte do eixo temático Organizações, Negócios e Inovação do 14º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e apresenta os conceitos principais do artigo Matriz Tridimensional de Design Estratégico e abordagens para inovar em materiais têxteis sustentáveis. Eu sou Márcia Bergman, doutora em Design, e esse estudo foi elaborado com a coautoria do Dr. Cláudio Magalhães, da PUC-Rio. Materiais têxteis são ubíquos na contemporaneidade, mas a indústria têxtil precisa compreender o espírito do seu tempo e enfrentar os desafios da maturidade do ciclo de vida. Assim, este estudo buscou identificar estratégias para o design contribuir para essa indústria rever posições consolidadas. Adotou-se uma abordagem de design estratégico com foco amplo em sustentabilidade ambiental. Para tal, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental com base em inovação endógena e na acumulação criativa do conhecimento, em convergência com investigação propositiva apoiada pela Design Science Research. O artigo apresenta a caracterização da indústria têxtil como madura e ambientalmente controversa. Introduz a matriz tridimensional de design estratégico, sugere um cenário têxtil para um abrigo individual como exemplo da aplicação dessa matriz, aponta relações em mutação e indica 5 estratégias para o design contribuir para a indústria têxtil reagir ao risco de obsolescência. Porém, nesta apresentação, é priorizada a introdução e a aplicação da matriz tridimensional de design estratégico. Essa matriz é um caso particular de elaboração de projetos conceituais orientado para indústrias no estágio de maturidade. O seu propósito é apoiar processos de reação à obsolescência e de geração de conhecimento relevante para a aprendizagem organizacional em conjunturas complexas e dinâmicas. Essa ferramenta estratégica é uma estrutura matricial adaptada. Matricial porque apresenta uma estrutura geradora de procedimentos e conserva a ordenação básica de componentes distribuídos em linhas, colunas e interseções que mantêm relações de pertinência. Mas é adaptada, porque apresenta o fluxo das interações entre tais componentes, convergindo até a elaboração do projeto conceitual. E, sobretudo, é tridimensional, pois explora 3 dimensões projetuais: tecnologias, princípios culturais e bens de consumo. A processualidade e os elementos da matriz tridimensional de design estratégico são apresentados a seguir em conjunto com um exemplo, isto é, uma abordagem para inovar em materiais têxteis sustentáveis. A matriz é composta por 2 fases. Na primeira fase, denominada analítica, são utilizados métodos de pesquisa de design estratégico, contextuais e Blue Sky, orientados para 2 espaços de investigação. O primeiro tem como foco a indústria madura em questão, nos contextos presente e passado. Os dados são analisados e sintetizados para resgatar e evidenciar o conhecimento já existente nessa indústria. O segundo espaço de investigação tem o propósito de identificar possibilidades de inovação em outras indústrias, logo, em outro contexto, o emergente. Ambos os espaços de investigação são abordados simultaneamente, e a articulação entre os dados coletados permite estabelecer relações que são utilizadas na segunda fase, denominada criativa e que é orientada para o contexto futuro. Assim, segundo essa matriz, investiga-se o contexto presente ao indicar referências acerca da operação atual e também se observa o contexto passado, no qual referências anteriores são revisitadas e reinterpretadas. Nessas 2 partições temporais, são verificadas as dimensões projetuais. A primeira dimensão é a tecnológica, com foco em matérias-primas e processos de fabricação. A segunda dimensão é a cultural, com foco em ideias orientadoras do pensamento e da ação em práticas sociais. E a terceira dimensão é a de bens de consumo, com foco em funções, atributos e posicionamento de produtos e ou conjuntos de produtos tangíveis. Deste modo, ao aplicar a matriz,
foram pesquisados na indústria têxtil, matérias-primas e processos de fabricação dominantes, a casa vestida como bem de consumo que incorpora um conjunto de artefatos têxteis e o espaço doméstico tradicional e princípios culturais arraigados. Já no contexto emergente, a matriz propõe um mapeamento de possibilidades de inovação exógena. Essa partição temporal aponta aspectos relacionados a um futuro próximo e sinaliza tendências já identificadas em outros campos do conhecimento e em outras indústrias. Dessa maneira, a aplicação da matriz ao utilizar as 3 dimensões possibilitou identificar modos de habitar em mutação e princípios culturais como encasulamento, mobilidade e desterritorialização, bem como permitiu identificar o ambiente doméstico como bem de consumo e tipologias espaciais como a casa móvel, interativa e vestível. E, finalmente, a hibridização de materiais e abordagens biológicas e a nanotecnologia. Para a pesquisa desse contexto, foram empregados painéis semânticos por similaridades, cujas referências visuais apoiaram a estruturação da análise. Aqui é apresentada uma coletânea de painéis semânticos das 3 dimensões. Primeiro a dimensão tecnológica, depois a dimensão cultural e, por fim, a dimensão bens de consumo. Uma vez concluída a fase analítica, parte-se para a fase criativa da matriz. Trabalha-se com o contexto futuro, no qual são propostas alternativas hipotéticas sobre o que pode vir a acontecer, demandando imaginação para lidar com uma perspectiva mais incerta e desconhecida. Portanto, com base nas articulações da fase anterior, elabora-se um projeto conceitual apoiado por narrativa textual e por expressão visual. Na fase criativa, a aplicação da matriz permitiu gerar propostas especulativas como a visão denominada bolha têxtil. Essa visão foi resultado da articulação entre biotecnologia e nanotecnologia, além das tecnologias têxteis, potencializando não somente os princípios culturais tradicionais como privacidade, conforto, higiene, sustentabilidade ecológica, autonomia e autenticidade, mas se alinhando com o encasulamento, a mobilidade e a desterritorialização, e ainda estabelecendo uma conexão entre as características da casa vestida com as casas vestível, portanto móvel, e interativa. Assim foram sugeridos os contornos para a criação de espaços culturalmente plurais, tecnologicamente simbióticos e que apontam para a integração entre soluções de design têxtil, de produto, de moda e de interiores. Com base em tudo que foi exposto, no escopo amplo, a matriz tridimensional de design estratégico pode ser considerada um mapa de navegação para elaborar trajetórias de inovação em relações geológicas entre indústrias maduras e outros setores industriais, em um processo que abrange tanto experimentação quanto reflexão sobre alternativas geradas ao longo da execução de suas 2 fases. Neste sentido, compreende-se que plataformas conceituais para o design estratégico, como a matriz tridimensional, conciliam posturas criativas e visionárias com pensamento estratégico e crítico, construindo espaços de reflexão fundamentais para a inovação em ambientes organizacionais caracterizados por práticas consolidadas, possivelmente obsoletas. Já no escopo restrito, a aplicação da matriz permitiu reconhecer a existência de relações em mutação na tríade indústria têxtil, design e outros setores produtivos. O presente estudo sugeriu 5 estratégias para o design abordar a inovação na indústria têxtil a partir de uma atuação ampliada e ambientalmente sustentável. Essas estratégias são apresentadas no trabalho completo e indicam o potencial da área de atuação do design se expandir e a necessidade dele assumir novas posturas e responsabilidades ao questionar, interpretar, experimentar, transformar e gerar conhecimento em contextos dinâmicos e orientados para um futuro mais sustentável ambientalmente.
Ratifico que essa apresentação aborda apenas uma parte do estudo e deixo o convite para você ler o trabalho completo nos anais do Congresso. Muito obrigada!